É interessante que eu queria te fazer um convite essa noite. Que você tivesse os seus olhos em você nessa noite. Eu queria que você fizesse uma autoanálise da sua vida, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Eu queria que você olhasse para dentro de você, segundo aquilo que eu vou estar ministrando, vou estar falando, mas que você permitisse que o Espírito Santo talvez te mostrasse algumas áreas que você precisa mudar, que você precisa ser transformado. É muito fácil a gente olhar, por exemplo, quem é casado para a esposa, ou a esposa olhar para o esposo e ver o que ele está errando. Se a gente perguntasse aqui, pedisse, levanta aí, o que a tua esposa faz de errado? A gente ia ter uma lista assim enorme, e a esposa, então, era um caderno, porque os homens erram demais. Mas eu quero nessa noite que você não olhe para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para o seu vizinho, mas eu quero que você olhe para dentro de você e reflita em algumas coisas que Deus com certeza vai falar ao seu coração. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: examinai-vos, portanto, a vós mesmo, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Mas tenha esperança de que compreendais que nós não fomos reprovados. Somente esses 2 versículos. Queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez. Deus, Tu és poderoso, Pai, Tu és livre nesse lugar para usar quem o Senhor quiser, Senhor. Que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração possa achar terreno bom nesse lugar, Pai. Possa achar corações com a terra boa para que essa semente venha a transformar vidas, Senhor. E que nessa noite pessoas saiam transformadas pela Sua palavra, Pai, pelo Seu poder, em nome de Jesus. Amém, queridos? É muito interessante que esse versículo, ele começa como Paulo, ele falando assim, olha, examinai-vos, portanto, a vós mesmo. Ou seja, se teste, se avalie. Paulo aqui está olhando para tudo aquilo que ele já tinha falado para a igreja de Coríntios. Paulo aqui estava ministrando na igreja de Éfesos, e de repente chega um aviso de que a igreja de Coríntios não está passando muito bem, está com alguns problemas. E de repente, então, Paulo ele pergunta para as pessoas, olha, examinai-vos, tudo aquilo que nós vivemos juntos, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Talvez você possa parar nesse momento e rever o tempo que você se converteu lá atrás, e tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, a salvação, talvez a salvação dos teus filhos, do teu marido, talvez cura, talvez ganhou toda a sua família, toda a sua parentela, tantas coisas o Senhor já pode ter feito na sua vida, mas muitas vezes quando nós passamos por dificuldades, por problemas hoje, às vezes parece que o nosso Deus fica pequeno. Às vezes parece que as coisas que Deus já fez na nossa vida, às vezes fica sem valor, porque os nossos olhos ficam fixos somente no problema de hoje. Mas é interessante que muitas vezes, quando nós passamos por esse problema, talvez a gente fale assim, oh, glória a Deus. Mas daqui a pouco aparece outro problema, daqui a pouco aparece outra circunstância diversa. E talvez nesse meio termo é criada uma ansiedade em nós, de nós queremos viver somente em bênção. Quem aqui gostaria de ser abençoado? Todo mundo, mas quem quer pagar um preço para ser abençoado? Às vezes a pessoa não quer pagar um preço de viver, não segundo o que ele quer, mas viver segundo o que a palavra de Deus diz. E muitas vezes o que a palavra de Deus diz, ela é dura para o nosso ego, ela é dura para o nosso eu, mas é ela que nos convence do pecado. Porque senão nós iríamos viver segundo o que nós achamos bom, segundo o que nós achamos que é mais fácil. Eu muitas vezes converso com muitos casais e às vezes assim, o desistir é mais fácil. Às vezes está conversando com uma família, aí o pai teve um problema com o filho, de repente o pai fala assim, não, também não quero mais saber, olha, já falei o que eu tinha que falar, deixa para lá. O desistir sempre é mais fácil do que o trabalhar a cura, do que o negociar o nosso ego. Falar assim, não, meu ego não tem poder nenhum aqui, quem tem poder aqui é o Espírito Santo do Senhor. E se eu precisar mudar, se eu precisar ser transformado, eu vou tomar posse dessa mudança e eu vou mudar, para que o nome do Senhor seja mudado. Seja glorificado e seja exaltado. Mas muitas vezes no modo de vida como nós vivemos hoje, nós ouvimos muitas coisas erradas lá fora. Nós vivemos um tempo em que a mídia, em que o Zap Zap, em que a internet, em que cinema, em que os filmes têm trazido para as nossas casas uma realidade muito diferente daquilo que a Bíblia nos mostra.
Por isso eu vejo Paulo dizendo assim: examinai-vos, portanto, a vós mesmos. Ou seja, não olhe para os outros, mas olhe para você. Segundo todas as vezes que você vem no culto e a palavra de Deus é ministrada no seu coração, se analise. Às vezes eu ouço pessoas falando assim: puxa vida, se a Dona Maria tivesse aqui, essa palavra era para ela. Se o Joãozinho tivesse aqui, não, a palavra é para nós. Se Deus permitiu que você estivesse aqui nessa noite, a palavra é para você. Então, permita nessa noite olhar para dentro de você. Permita que o Espírito Santo mexa naqueles lugares que só você sabe, que só você conhece, que você está fechado ainda 7 chaves. Permita ao Senhor transformar a sua vida nessa noite. Continua o versículo assim, de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmo, ou não percebeis que Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovado. Quantas vezes eu vejo pessoas desistindo da fé? Às vezes por coisas tão pequenas. Eu lembro uma vez que uma criancinha, ele perguntou para o seu pai, uma criancinha pequenininha, falou assim: pai, qual é o tamanho de Deus? E de repente o pai ficou pensando assim, coçou a cabeça, e olhou lá para cima, assim, e viu um avião passando longe. Falou: você está vendo aquele avião, meu filho? Deus é daquele tamanho. Aí o filho olhou assim para ele e falou: puxa, mas então Deus é pequeno, né, pai? Aí o que o pai fez? Pegou o filho, levou lá no aeroporto. E teve condições de andar lá embaixo daqueles aviões enormes. Aí o filho falou assim: puxa, pai, Deus era grande aqui, eu não estava conseguindo ver. Quantas vezes eu e você não conseguimos ver o tamanho do nosso Deus? Às vezes não conseguimos ver que Deus pagou um preço que Ele não precisava pagar, simplesmente para que nós pudéssemos viver com Ele eternamente. E muitas vezes nós não damos valor. Nós achamos que Deus poderia ter me dado uma casa maior, me dado um carro melhor, me dado um emprego maior, um lugar onde eu pudesse ganhar mais. E a gente esquece daquilo que Deus já fez. Que só pelo que Ele fez na cruz do Calvário já era motivo de nós o adorarmos todos os dias da nossa vida. Nós temos que ter esse foco. Aí eu pergunto para vocês: qual é a forma de vida que nós temos vivido hoje? Qual é a expectativa que verdadeiramente arde nos nossos corações? Segundo a palavra de Deus ou segundo aquilo que a gente vê no mundo? Quantos talvez olham para o lado e vê talvez o seu vizinho prosperar, comprar as coisas, ter casa, ter isso, ter aquilo, você fala: puxa, mas eu venho à igreja, eu oro, e eu vejo às vezes uma pessoa que não vai na igreja sendo bem-sucedida. Será que ele está sendo realmente bem-sucedido? Ou será que nós não estamos dando valor para aquilo que Deus já fez na nossa vida? Então, nós temos que ter um foco. O foco de vida meu é olhar para a Nova Jerusalém e saber que, independente daquilo que se estiver no meu caminho, das dificuldades, dos problemas, um dia eu vou morar com o Eterno. Então, independente das circunstâncias, independente das provações, independente dos problemas, das dificuldades, eu vou viver com o Senhor. Porque isso tem que arder dentro do nosso coração. Isso tem que ser algo real, mais real do que os problemas que nós estamos vivendo hoje. O que acontece é que muitas vezes nós invertemos a forma como vemos os problemas. Vemos os problemas grandão e o nosso Deus pequenininho. Faça que nem o pai daquele menino. Vai no aeroporto. Qual é o aeroporto? Seu quarto. Fecha ali a porta, ajoelha e ora a Deus. Fala: Deus, me mostra o seu tamanho. Me mostra o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Deus, me mostra onde eu tenho errado. O que está me impedindo de realmente te conhecer? Qual é a intimidade que eu tenho com Deus hoje? Qual é o preço que eu tenho pagado para ter intimidade com Deus hoje? Oh, Jesus, glória a Deus. Todos nós que exercemos uma função aqui na igreja ou no reino de Deus, às vezes você vê, por exemplo, pregadores aqui, vários pregadores, cada um faz o seu melhor para Deus. Às vezes você vê uma pessoa orando, ela está fazendo o seu melhor para Deus, mas às vezes é fácil para nós olharmos para as pessoas e falar: puxa, eu gosto mais de A, de B, de C, mas nós não olhamos aquilo que a pessoa está trazendo como mensagem. A gente fica olhando para o humano e não para o espiritual. Nós aqui nesse lugar não estamos em competição. Eu não estou aqui para pregar melhor que o Toninho, ou o Toninho pregar melhor que o Fernando, ou o Fernando pregar melhor do que o Renato, do que os Williams. Não, 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 não.
Nós estamos aqui para juntos sermos corpo de Cristo, na qual Jesus Cristo é a cabeça. E esse tem que ser o motivo de vivermos nesse lugar, o motivo de fazermos algo para Deus. Não pode ter inveja, não pode ter princípios errados, mas muitas vezes o mundo nos mostra circunstância contrário ao que a Bíblia nos ensina. Mas nós preferimos lá porque lá é mais fácil. Eu vou fazer uma campanha de 7 semanas e você vai ser vitorioso. Puxa, então é mais fácil ir lá fazer uma campanha de 7 semanas do que ficar vindo no culto todo domingo. Eu vou lá, faço uma campanha de 7 semanas, sou liberto, sou abençoado, não preciso mais. Isso é o que se vende lá fora. Mas se nós não tivermos uma vida regrada na palavra de Deus, de renúncia a cada dia, de tomar a nossa cruz a cada dia, de vivermos Cristo a cada dia, meu irmão, nós não vamos ter paz no coração. Amém? Havia um homem, nesse texto de Coríntios, em capítulo 5 de 1 Coríntios, que ele era membro dessa igreja, alguns dos problemas que existiam na igreja de Coríntios. E esse homem, ele vivia com a sua madrasta, e tinha relação sexual com ela. E provavelmente o seu pai ainda estava vivo. O interessante é que a igreja de Corinto conhecia essa situação. A sociedade conhecia essa situação, mas eles não faziam nada para ir contra isso. Talvez porque a pessoa tivesse dinheiro, talvez porque era constrangedor falar alguma coisa, mas quando nós olhamos na palavra de Deus, isso é repugnante aos olhos do Senhor. Mas quantas vezes nós olhamos para dentro de nós? Continua olhando para dentro de você, não olha para o seu vizinho, não. Porque talvez se você olhar para o seu vizinho, você vai, puxa, meu vizinho podia fazer isso, podia mudar aquilo. Não. Mas a ideia hoje é você mudar o seu interior. É você olhar para dentro de você, para que você possa ser transformado. Para que a gente possa ver aquilo que nós estamos errando, aquilo que nós não estamos vivendo segundo a palavra do Senhor. Porque senão é em vão estarmos aqui. Glória a Deus. A igreja de Cristo, ela não tem mais se preocupado, eu coloquei aqui com 3 pontos importantes. Primeiro, uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade? É uma vida de renúncia. É uma vida a cada dia, a cada dia, a cada dia. Nós não vamos ser transformados essa noite e não vamos mais precisar de transformações. Nós precisamos de transformações todos os dias. A santidade, ela é um processo de santificação. Santificação significa estar separado. Nós precisamos nos separar das coisas lá de fora e nos apresentarmos às coisas da palavra de Deus. E isso vai transformar, isso é um processo de santificação. Mas muitas vezes, quando nós olhamos para a igreja, de um modo geral, não digo só a nossa igreja, eu digo todas as igrejas, a gente vê que as pessoas não têm mais essa preocupação. O segundo índice que eu coloquei é uma vida de esforço cristão. O que é esforço cristão? É a gente participar das coisas. Quantas vezes eu vejo pessoas frustradas porque se frustrou com um pastor, com um presbítero, com um músico, ou com qualquer pessoa que for, aí ela muda de igreja e fala assim, não, eu não quero fazer mais nada. Olha, eu pregava, eu cantava, eu ministrava, mas eu não quero fazer mais nada. Eu quero sentar no meu banco somente e receber, somente engordar. E a gente, muitas vezes, guarda os talentos que Deus nos deu. E a gente vai deixando. Mas olhar para os outros e ver o que as pessoas estão errando é fácil. É fácil demais. Mas olhar para nós e vermos aquilo que precisamos mudar, como é difícil isso. Se eu tivesse um tema para colocar nessa palavra, o tema seria, como ser feliz? Talvez em meio a circunstância diversa, como ser feliz? Como ter paz dentro do coração em meio ao estilo de vida que nós vivemos hoje? Em meio a tanta coisa errada que nós vemos lá fora. Mas nós podemos ser felizes segundo a palavra de Deus. E depois eu vou falar um pouquinho mais disso. E o terceiro é o retorno de Jesus, a volta de Cristo. Parece que a pregação da volta de Cristo se tornou assim, chata. Se tornou, não, isso aí está muito repetitivo. Falar que Jesus voltou, isso aí já não agrada as pessoas. Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus vai voltar um dia para buscar a nossa igreja, a igreja dele. A palavra de Deus diz que, independente se nós estivermos vivos ou mortos, nós vamos se prostrar perante ele e aí vamos sim viver com ele. Mas Jesus irá voltar. E isso é uma realidade, isso precisa ser uma realidade. Porque muitas vezes nós estamos vivendo de uma forma muito tranquila.
Nós estamos vivendo uma forma muito sem santidade, muito sem preocupação com as coisas de Deus. Muitas vezes estamos vivendo de uma forma, não, desse jeito está bom, olha, eu fazendo só isso aqui está bom. Eu indo no culto só de domingo já está excelente, eu não preciso fazer mais nada. Então, isso tem cauterizado a mente dos cristãos hoje. E aqueles cristãos que se esforçavam para realmente fazer a obra, para vir, para pregar, para entregar papel lá fora, hoje as pessoas, não, isso não funciona, isso não adianta. Mas o que talvez adianta é quando as pessoas olham para você e vê santidade. Quando as pessoas olham para você e vê que em meio às circunstâncias lá de fora, você toma uma decisão diferente do que o mundo toma. Quando as pessoas olham para você e vê que você tem salgado o mundo, que você tem dado um gosto bom na boca das pessoas, e não tem vivido segundo o que as pessoas vivem. Nós podemos ser felizes, sim, segundo o mundo que nós vivemos. Talvez as pessoas olhem, por exemplo, hoje para dentro da política. Ela olha e fala, puxa, o Brasil não tem mais situação, o Brasil não tem mais jeito, porque, olha, o fulano que está lá, o ciclano que está na frente das pesquisas para o ano que vem, o Beltrano, tal, não, o Brasil não tem solução, não tem em quem eu voltar. Eu peço para você nessa noite, levante os seus olhos um pouquinho e veja aquele que deu a vida por você, porque é nele que nós cremos, é nele que nós acreditamos. As circunstâncias aqui são passageiras. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Isso aqui vai passar. Então, você está sofrendo? Eu lembro que a semana passada o Toninho ele ministrou sobre Tiago, e um texto que ficou muito no meu coração é: meus amados irmãos, considereis motivo de júbilo o fato de passardes por muita tribulação. Ele até falou, nossa, isso parece loucura, né? O crente vai dar glória a Deus em meio às tribulações, em meio às provações. Por quê? Porque isso aqui é passageiro. Você vai viver o resto da sua vida, toda a eternidade, com o autor e consumador da nossa fé. Então, esse preço que estamos pagando aqui, para sermos santos, para nos santificarmos, vale a pena? Ou não vale a pena? Qual é a visão que as pessoas têm tido da sua vida lá fora? Porque aqui na igreja é fácil a gente levantar as mãos, estarei com as mãos... É fácil, mas e lá fora? Em meio a uma circunstância difícil, em meio, talvez, ao dia 5 que teria que cair o seu pagamento e não cai. A da dia 10 não cai, do dia 15 ainda não caiu, aí você está com as contas tudo atrasadas. Será que você continua com as mãos levantadas, adorando a Deus? Será que quando você vai no banco e sua conta está vermelha, você, glória a Deus, isso é sinal que eu preciso trabalhar mais? Ou não, você fala, puxa vida, agora não tem solução, agora não tem circunstância. Mas, quais são as atitudes da sua vida em relação ao que o mundo está vivendo? O que verdadeiramente tem transformado o seu coração? Qual é o alimento que você tem se saciado? É isso que vai fazer a diferença na sua vida. O que você tem feito com aquilo que você tem ouvido? Por exemplo, essa palavra pode ser apenas mais uma palavra. Você pode sair daqui, legal, muito bom, tal, e não permitir que o Espírito Santo mude nada lá dentro de você. Você pode sair dessa noite e ter essa semana aqui, amanhã é o segundo dia, a partir de segunda-feira, e ter uma semana igualzinha que você teve a semana passada. Que semana? Não orar, não jejuar, não ler a palavra, não louvar a Deus, não glorificar Ele com a sua vida. Você pode continuar. Ou você pode fazer mais do que você já fez a semana passada. Isso é uma decisão. O que Paulo estava dizendo aqui ao povo de Coríntios, olha, vocês precisam decidir. Vocês precisam examinar tudo aquilo que Deus já fez e examinar o que vocês estão vivendo hoje e ver o que é melhor. E talvez a gente comece a pensar e imaginar, falar, puxa vida, Deus já fez tanto na minha vida, Deus já transformou tanto o meu coração, mas eu continuo aí, talvez não perdoando, talvez não amando como Jesus manda. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus diz aos seus discípulos. Todos nós aqui somos filhos de Deus. Amém? E o nosso Pai, Ele é grandão, não é só do tamanho daquele avião que eu falei. Ele é muito maior do que aquilo. Ele é de um tamanho que nós não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos pensar o tamanho do nosso Deus. Mas mesmo nós sabendo disso, nós somos insubmissos à vontade dEle. E por isso nós patinamos a nossa vida. Por isso nós não somos realmente aquilo que Deus queria que nós fôssemos. Mas nós somos aquilo que nós queremos ser. E nessa noite a minha ideia é que você entenda isso. E você deixe de ser um pouquinho o que você quer ser e seja mais aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque aí você vai encontrar a felicidade.
Aí você vai ser feliz ao ponto de viver em meio às provações e de jubilar ao Senhor. As pessoas falam, esse cara é louco. Esse cara não pensa, imagina, o cara está endividado, o cara está assim, o cara está assado, o cara não sei o que lá, e o cara está aí pulando. Esses crentes são loucos mesmo, somos loucos pelo Cristo Jesus, aquele que deu a vida por nossas vidas. Então nós precisamos entender essas coisas que são simples nas nossas vidas, mas que muitas vezes nós fechamos os olhos. E aí então, olhamos para o pastor Fernando, puxa, o pastor Fernando, olha, ele não faz isso, não faz aquilo, puxa, eu queria que ele visitasse, ele não visita, por que você não vai visitar? Se você gosta tanto de visita, por que você não faz visita? Se você gosta tanto que as pessoas orem por você, por que você não ora pelas pessoas? O mesmo poder que tem sobre a vida do Fernando tem sobre a sua vida, porque você também é filho. A mesma autoridade. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 23, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Você tem achado o Senhor? Talvez nem buscado você esteja buscando. Aí você não vai achar. Se a gente estiver num quarto escuro, pensa comigo, num quarto escuro, tudo apagado, tem uma vela no cantinho, mas essa vela está apagada. É difícil achar, não é? Mas se a gente acender aquela vela naquela escuridão, que seja aquela velinha de bolo, de aniversário, você vai achar, não vai? Onde nós achamos Cristo? Quando nós dobramos. Jesus está presente nesse lugar. O Espírito Santo está presente nesse lugar. Ele está passeando no nosso meio, procurando corações quebrantados que permitam que Ele mude a sua história. Permitindo que Ele transforme a sua vida. Mas isso precisa de uma decisão. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, examinai-vos, portanto, a vós mesmo. Verificais se você realmente anda na fé. Se você realmente deseja esse Cristo na qual eu preguei para vocês. Se tudo aquilo que Deus já fez na sua vida não foi suficiente para você prosseguir. Olha, você é mais do que vencedor. Olha, vocês são diferentes. Mas essas circunstâncias que vocês estão vivendo não tem nada a ver com aquilo que eu ensinei para vocês. E aí as pessoas começam a caminhar segundo a sua vontade. Por quê? É difícil ser cristão nos dias de hoje, não é? Eu acho difícil. É um preço alto para o nosso ego. Para o nosso espírito, não. Aí eu pergunto para você, quem comanda o seu corpo? Nós somos espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Não é isso? Aí a grande luta é do nosso espírito com a nossa alma. Mas quem que comanda o seu corpo? É minha alma. Se for a sua alma, você vai viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer. O nosso espírito é aquele que é ligado com Deus, é aquele que quer orar toda hora, aquele que quer vir para a igreja. A nossa alma é aquele que puxa para trás. Então, quem comanda a sua vida, quem decide é você. Porque vai ser quem você alimenta mais. Você pode alimentar mais o seu espírito ou você pode alimentar mais o seu eu. Isso é questão sua. Isso é opinião sua, é decisão sua. Mas decida-se nessa noite alimentar mais o seu espírito. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Como Deus vai começar a ser maior, talvez, do que o Deus que você veja hoje. Talvez você veja um Deus pequenininho hoje, talvez você veja um Deus até que grande. Mas se você começar a pagar um preço e viver em espírito, você vai ver como esse Deus vai aumentar. E como você vai ser feliz. Amém? O que é maldição? Segundo o dicionário Aurélio, é a ausência de bênção. E o que é bênção? É a ausência total de maldição. Mas deixa eu explicar um pouquinho melhor do que isso. Quando eu casei, eu morava em 2 cômodos, bem pequenininho, acho que era 2 por 2,5, mais ou menos. Era cozinha e sala-quarto. À noite era quarto e de dia era sala, né, que o pessoal se reunia. E aquilo era muito pequeno. E hoje, como a gente conversa muito com casais, a gente ministra muito nas casas, às vezes a gente vê pessoas assim que moram em 2 cômodos, a pessoa fala assim, olha, eu oro a Deus para Deus me dar uma casa de 4 cômodos, de 5 cômodos, de 6 cômodos. Mas, quando às vezes a gente olha assim a casa, a gente vê que a casa não tem pintura, que o portão está caindo, que há muitos vidros quebrados, que o piso está quebrado. Aí eu penso assim comigo, eu falo assim, puxa, se Deus deu 2 cômodos para esse sujeito cuidar, e ele não cuida, ele está pedindo algo maior ainda.
Como que vai ser 6 cômodos? Aí, qual é a maldição nesse caso? O relaxo. E quando a gente olha para dentro de nós, às vezes, você está desempregado e não tem como arrumar. Puxa, glória a Deus, Deus vai te dar uma chance. Mas eu digo aquele que tem e que não faz. Às vezes a gente quer tantas coisas de Deus. Por exemplo, assim, às vezes Deus te deu um dom de pregar a palavra. Eu não sou pregador, eu gosto mais de ministrar nas casas. Deus sabe o como eu estou aqui em cima. Mas Ele é meu Deus. Mas é interessante que, por exemplo, assim, Deus te dá um dom de pregador. Aí você começa a pregar, mas depois você se frustra. Porque talvez na sua cabeça estava que quando você pregasse, a igreja ia pegar fogo, anjos iam subir, pessoas iam pular de cima, ia ser aquela festa. E às vezes você se frustra, você fala, não, eu não estou gostando mais de pregar, eu quero cantar. Eu quero louvar a Deus. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas o que Deus te deu foi pregar a palavra. E aí a gente acaba distorcendo as coisas que Deus nos deu, e a gente quer fazer coisas que a gente não sabe fazer. Eu vejo o Fernando falando que às vezes ele quer cantar aqui na frente. O dia que o Fernando cantar aqui na frente, aqueles que não ouviram, vocês vão sair da igreja. É bom que ele não esteja aqui, porque eu posso falar dele à vontade. Não vai falar nada para ele, hein, Pri? Mas é interessante isso. Por quê? Porque a pessoa não tem voz, ela não tem ritmo. Às vezes tem pessoa que desafina até no bater palma. A pessoa está batendo, o outro... Tudo torto, tudo errado. Mas glorifica a Deus, não tem problema nenhum isso. Mas o importante é nós entendermos, na nossa intimidade com Deus, o que Deus tem para nós. Aí você vai fazer de uma forma perfeita. Talvez nós estamos tentando fazer tantas coisas que Deus não nos chamou para fazer. A única coisa que Deus chamou todos nós que estamos aqui para fazer, toda a igreja, é ide e pregai o Evangelho. Em todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Mas eu não sou um pregador, você acabou de falar que eu posso ser um músico, eu não posso ser pregador. Mas você pode pregar a Deus com a sua vida, com a forma de você viver, sendo diferente de como é o mundo lá fora. Porque quando nós somos diferentes perante a palavra para o mundo, nós estamos pregando para o mundo. Nós estamos pregando para os nossos filhos. Como é que é a pregação que você tem para a sua esposa? Ou esposa para o seu esposo? Minha esposa estava ouvindo uma ministração, acho que é do Cláudio Duarte, e ele falou assim que ele tinha ido num salão de cabeleireiro, e nesse salão ele falou assim para a esposa, ele falou assim, olha, quando você estiver pronta, você me liga, mas não me liga antes, porque eu não... Me liga só quando você estiver pronta. Ele levou e foi para casa. Depois de umas 3 horas, ele pegou, a esposa ligou, bem, já estou pronta. Mas você já está pronta? Já. Então, mas está pronta mesmo? Não, estou pronta, pode vir. E realmente, quando ele chegou lá, ela estava na porta do salão com a mão na maçaneta. E ele chegou, deu uma buzinadinha, todo sorridente, né? Aí olhou para a esposa. Aí ele já começou a ficar meio desgostoso ali dentro do carro. E está ali esperando, deu uma outra buzinadinha. E a esposa, e conversando. E ele falou assim, Deus, vem cá, porque eu preciso aqui, porque senão quando essa mulher entrar no carro, a gente vai brigar, a gente vai discutir. E ele começou a falar com Deus. Ele falou assim, Deus, o que eu faço com essa mulher? Ele falou que o Espírito Santo falou assim ao coração dele, se ela não fosse sua esposa, quando ela chegasse aqui no carro, como é que você ia fazer? Se ela fosse a esposa de um amigo seu, de um colega seu, como é que você ia reagir? Você ia falar desse jeito? Aí ele pensou, falou assim, não, eu não ia falar, né, Deus? Ele falou, então, faça como se ela não fosse a sua esposa. Porque muitas vezes nós estamos em casa discutindo com a nossa esposa, aí toca o telefone, você está ali, você não sei o quê, você faz assim, você não me entende, não sei o que lá, e blá, 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 blá. Eu sei que aqui não tem ninguém, não sei nem porque eu estou falando isso, mas, de repente, alguém liga, e aí a pessoa fala assim, alô, puxa, o que eu posso te ajudar? Não tem problema, muda a voz fica macia, né? Aquela estridência toda passa, não é assim, eu não sei se acontece algumas vezes com vocês assim, mas isso é uma realidade na nossa vida. Então, nessa noite eu quero que você olhe para dentro de você e reflita, analise a forma como você tem vivido para o Senhor. Talvez se a gente colocasse um filminho aqui da vida do William Toledo, já acertei, hein? E ia passar a vida dele, somente os momentos bons. Será que esse filme ia ser curto ou longo? Ia ser um filme de curta-metragem, 10 minutos. Estou brincando. Mas como seria a nossa vida? Eu não sei como é a sua vida, mas você e Deus sabem. Então, reflita nisso. Seja um cristão melhor.
Seja um cristão mais amoroso, mais amável, mas principalmente com a tua esposa, com o teu esposo, com os seus filhos, na sua casa. Porque se você for bom na sua casa, isso vai exalar para fora das paredes da sua casa. E você também vai ser bom com as outras pessoas. Mas não seja só bom com as outras pessoas e dentro de casa aquele MMA, né? Aquela luta livre, aquele boxe, aquela... Amém? Eu queria que vocês abrissem a palavra em Salmo 128. Queria ministrar algumas coisas no seu coração em relação a isso também que nós estamos lendo. Amém? Está tranquilo aí? Eu tinha pedido para o Fernando instalar uns cintos de segurança no banco, acho que ele não instalou, né? Salmos 128, fica entre o 127 e 129. É o do meio aí, você pega o do meio aí que você vai achar ele. Amém? Todos acharam? O texto diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Só esses 2 versículos. É muito interessante que esse é um dos textos que fala, mais completos, que fala sobre família. É interessante que, lá no Éden, Deus criou um paraíso para que o homem vivesse no paraíso. Depois Deus criou a mulher para que a mulher vivesse aonde? Aonde? No paraíso. Não é isso? Deus criou o paraíso para que os filhos do homem e da mulher vivessem. Então, o filho do homem e da mulher é viver aonde? No paraíso. É interessante que Deus, ele cria um lugar perfeito, depois coloca o homem e a mulher. E aí deixa de ser perfeito. Não, estou brincando. Mas é interessante que, por exemplo, assim, quando a gente vê esse contexto, a gente vê que o homem e a mulher, se a gente olhar o paraíso, por exemplo, assim, o meu e o seu casamento pode ser um paraíso. O meu local de trabalho pode ser um paraíso. Mas tem pessoas que a gente visita e a gente conversa assim, aí a pessoa fala assim: Samuca, quero te contar uma coisa. O meu casamento está um inferno. Já ouviram isso? Quem já ouviu? Nunca ninguém ouviu, só eu. Puxa vida. Devo estar indo nos lugares errados, então. Às vezes a gente vai conversar com a mulher, ela fala a mesma coisa. Samuca, olha, Vera, nossa, meu casamento está um inferno. Mas aí eu pergunto para você, quem que mora no inferno? É o capeta, não é? Então você está lá junto com ele se o seu casamento é um inferno, se a sua família é um inferno. Mas Deus criou um paraíso. Depois ele colocou o homem e a mulher. E o homem e a mulher eram felizes ali. Eles tinham de tudo. Eles viviam uma vida plena. E é interessante que nesse salmo, apesar de ser para a família, o salmista, ele começa a falar na individualidade. Minha e sua. Ele começa a falar na individualidade do homem e da mulher, mesmo sendo um salmo para a família. Por quê? Justamente porque o paraíso é perfeito, o casamento é perfeito. Você quer ver um casamento perfeito? Tira o homem e a mulher do casamento. O casamento fica ótimo, fantástico, do jeito que Deus criou. Mas quando coloca ali o homem e a mulher, as coisas começam a dar errado. E eu penso assim, só Deus para unir o homem e a mulher, porque o trem diferente, hein? Como é a mulher pensar de um jeito e o homem pensar de outro jeito? Como que se pensa de uma forma tão diferente? Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Esse é o segredo para você ser feliz. E eu digo mais, a Bíblia é o único livro no mundo que ela fala que somente 2 coisas é preciso para você ser feliz: temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Porque o texto começa, bem-aventurado. Bem-aventurado significa felicíssimo, contente, alegre. Então, você quer ser feliz? Ninguém quer ser feliz? Tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Não é a mesma coisa que Paulo estava falando lá para a igreja de Coríntios? Olha, examinai-vos, pois, a si mesmo. Veja aquilo que Deus já fez na sua vida. Analise. Veja se talvez os caminhos na qual você está andando hoje são caminhos diferentes daqueles caminhos que nós andamos lá no início. Será que
que foi tão ruim você andar comigo naquele jeito? Será que as coisas que Deus fez foi tão pequenas? Mas é interessante que nesse salmo, ele dá o segredo de sermos felizes. Você quer ser feliz? Pergunta para o seu marido, para o seu vizinho, para o seu filho. Você quer ser feliz? Pergunta aí para quem está do lado. Agora tira os olhos de você, pode olhar para o seu irmão, pode olhar para o seu vizinho e pergunta para ele. Agora dá a receita para ele. Qual que é a receita? Teme ao Senhor e ande nos teus caminhos. Aí talvez você fale assim, mas que caminhos são esses? Ué, nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando de onde você tem que caminhar. Jesus, ele precisa continuar a ser no centro da sua vida. Jesus é um motivo de alegria na nossa vida. Nós não olhamos para Cristo e vemos um homem que foi preso numa cruz e ficou ali sofrendo e morreu ali, puxa, que dó. Não, Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele verteu o seu sangue porque não existia mais nenhum sacrifício que pudesse salvar a raça humana. Por isso, Jesus foi o Cordeiro perfeito. Foi aquele que deu a sua vida, que desceu da glória, viveu nesse mundo encarnado durante aproximadamente 33 anos e ensinou um grupo de 12 pessoas truculosas, difíceis, mas hoje nós estamos aqui por causa dessas pessoas, por causa do sacrifício que Jesus teve. E muitas vezes nós olhamos para isso e falamos assim, puxa vida, eu queria ter uma casa maior. Puxa, eu queria ser feliz. Ah, se eu tivesse casado com um homem rico, eu seria feliz. Ah, o dia que eu trocar o meu carro, aí eu vou ser feliz. O dia que eu trabalhar nos Estados Unidos, ganhando aí $15 mil por mês, aí eu vou ser feliz. Mentira. Isso é o que o mundo chama de felicidade. O que a Bíblia chama de felicidade é, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E você vai ser mais feliz do que qualquer bem que você possa ter na sua vida no mundo aí fora. A hora que você entender isso, a hora que você começar a viver isso, a hora que você começar realmente a dar valor naquilo que Cristo fez na cruz, aí você vai ser feliz. Você vai falar, puxa, eu sou mais do que vitorioso. Problema nenhum pode me desanimar, porque Cristo morreu na cruz por mim. Puxa, Deus, ele se encarnou, ele viveu aqui, olha, aquele sangue que foi vertido na cruz foi por minha causa. Eu não mereço isso, mas ele fez, então eu vou tomar posse e vou viver segundo isso. A Bíblia diz ali em Efésios, capítulo 5, se eu não estou enganado, que toda sorte de bênção celestial já estão liberadas, já foram liberadas para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Então já tem bênção aqui, para cair na sua vida. Talvez não seja aquilo que você está pedindo para Deus, mas com certeza é a vontade de Deus que vai vir sobre a sua vida. E aí você vai ser transformado, e aí você vai ser mudado. E aí você vai começar a enxergar a vida de uma outra forma, de uma forma feliz. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa que teme ao Senhor e que anda nos caminhos dele. Amém? Tranquilo até aí? Glória a Deus. Deixa eu ver onde é que eu já estou. Já avancei umas 3, 4 folhas. Vamos lá para o segundo versículo. O segundo versículo diz assim, comerás do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Comerás do fruto do quê? Do teu trabalho. Tem algum solteiro? Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Erga lá em cima, fala assim, eu aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Curta bem esse momento que você está vivendo. Trabalhe, estude, seja um profissional numa área, escolha, sabe? Realmente viva. Depois, quando você cansar disso, vem sofrer com a gente. Tranquilo? Mas é interessante que esse versículo diz assim, ó, comerás o fruto do teu trabalho. Às vezes eu converso com casais que vão casar com noivos, e às vezes a noiva fala assim, puxa, Samuca, Vera, olha, o meu namorado é tão bonito. Eu pergunto, mas ele trabalha? Não, ele não trabalha ainda. Mas então não serve. Por quê? Porque o texto está dizendo que nós vamos ser felizes se nós comermos o fruto do nosso trabalho. Isso é muito simples. Às vezes tem filhos que namoram, eu sei que aqui não tem, não sei nem por que eu estou falando isso, mas eu vou falar. Às vezes tem filhos que chegam para o pai assim, ô Antônio Carlos, no dia dos namorados, fala assim, pai, eu preciso de um dinheiro. O pai pergunta assim, mas para quê, meu filho? Porque eu preciso comprar um presente para minha namorada. Como é que é comprar um presente para sua namorada? E eu tenho que pagar? Meu irmão, pensa bem, isso é um sinal de Deus que você não deve namorar.
Porque se você não tem dinheiro para comprar um presente no dia dos namorados, é um sinal de Deus para a tua vida. Toma posse disso. Porque o texto diz que nós vamos ser felizes somente se a gente trabalhar. Amém? Mas, aí às vezes eu vejo os homens falando assim, puxa, mas, olha, ele é tão bonito, Samuca. Ah, meu namorado é tão lindão. Queridos, a beleza passa. Não é, Lucas? A beleza... Um dia do Lucas foi bonito, mas assim, o tempo passa para todo mundo. Mas às vezes as pessoas se preocupam com isso. É óbvio que você vai namorar com uma pessoa que é bonita, sim, mas, por exemplo, pergunta para ela se ela sabe cozinhar. Tem mulher que é tão ruim na cozinha que até a água do café ela queima. Cuidado, que às vezes você está rindo de você mesmo. Mulheres. Às vezes os homens. Mas assim, é algo muito simples, né? Pergunta se ela sabe comer, porque aí elas falam assim, não, mas a mulher do século de agora, a mulher do século XXI, não precisa saber cozinhar. Por quê? O homem do século XXI não precisa comer? Eu não entendo essas perguntas, essas perguntas às vezes que as pessoas falam, mas é interessante que as pessoas falam. Querem casar com um homem bonito que não trabalha. Bom, se você quer casar com um homem bonito que não trabalha, glória a Deus. Você vai levantar às 6 da manhã para trabalhar, aí não vai acender a luz, porque ele vai ficar dormindo, ele vai reclamar. Bem, eu estou indo trabalhar, tchau. Tá bom, amor, paga a luz. Aí ele acorda ali por umas 10 horas da manhã, vai dar uma voltinha, tá, e tal, vem na igreja conversar com o Fernando. Não, aqui não tem isso, né? Vai na outra igreja lá conversar com outro pastor. Mas, queridos, isso é uma realidade. Por exemplo, o texto está dizendo, comerás o fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, não tem direito de comer. Quanto mais de prosperar. É interessante isso, não é? Às vezes o pai vai ficar sustentando o filho para o resto da vida. Conheço pessoas que são assim. Cada um vive do jeito que quiser, não tem problema. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que isso não é tão bom. Mas é uma opção. Você quer ser feliz segundo a Bíblia te ensina? Olha, comerás o fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Mas do fruto do teu trabalho, não do trabalho do seu pai. Amém, queridos? Mas eu estou brincando, algumas brincadeiras eu sempre gosto de fazer. Porque como eu falei para vocês, eu não sou um pregador, mas Deus tem me usado em alguns lugares para ministrar com casais, com jovens, nas visitas que a gente faz. E é muito interessante. Eu tenho assim um temor muito grande quando eu vou ministrar a palavra de Deus. Porque eu sei que essa palavra mudou vidas ao redor do mundo inteiro. Essa palavra, pessoas morreram para que hoje nós pudéssemos estar aqui, cada um com a sua Bíblia, talvez com o seu tablet, com o seu celular, não importa. Mas que nós pudéssemos estar com ela meditando e sendo transformados, sendo santificados por essa palavra. Então, todas as vezes que eu faço uma visita, que eu vou pregar, que eu vejo alguém pregando, eu gosto de ouvir a palavra, porque eu sei que é isso que vai mudar a minha vida. É isso que vai transformar a nossa vida. Acho que acabou, hein? Não, acabou não. Por exemplo, há três circunstâncias aqui que eu tiquei, que é para a gente também ser feliz, né? Primeiro, é o trabalho. Segundo, é uma boa administração. Conheço muitas pessoas que trabalham, ganham muito dinheiro, mas não sabem administrar. Tem menos, por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil reais tem menos coisas do que uma pessoa que ganha 2 mil reais, por incrível que pareça. Porque é uma pessoa que não sabe administrar, que gasta demais. E o terceiro é fidelidade. Aprenda a ser fiel a Deus. Esses são caminhos do Senhor para sermos bem-aventurados. E só conseguimos seguir esses caminhos se temermos ao Senhor e andarmos nos seus caminhos. O caminho que Deus traça para nós caminharmos, nós precisamos conhecer e andar por eles. Muitas vezes é difícil, porque muitas vezes nós temos que sacrificar algo em nós muito grande para nós. Mas se você quer ser feliz, é preciso que você sacrifique. É preciso que você entenda qual é a vontade de Deus e viva realmente a vontade de Deus. Você quer ser bênção na sua casa? Homem, tema o Senhor. Você quer ser bênção na sua casa, mulher?
tema ao Senhor. E ande os dois juntos nesse caminho. E vocês vão ver como serão os filhos de vocês. Vocês vão ver como serão a descendência de vocês. Vocês verão como serão o trabalho de vocês. Porque aí Deus vai estar no centro da vida de cada um de vocês. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e provai se estás vivendo pela fé. Provai se realmente está seguindo os caminhos. Você é bonito, viu, Lucas? Não fica, você está olhando tão triste para mim. Não fica, me perdoa, meu irmão. Está me olhando chateado ali. Não, né? Fica tranquilo, fica em paz. Amém, queridos? Né, eu já falei que tem pessoas que buscam a felicidade em carros, em casas, em tantas coisas aí fora. Aonde se buscar a felicidade? Por exemplo, existe um padrão de mulher no mundo, que é um padrão perfeito, que é aquelas mulheres que desfilam, já viu? Colocam uma magrela desfilando com uma roupa ridícula e fala que aquilo é padrão de mulher. Eu não sei o que vocês acham, mas, assim, como padrão de mulher bonita, Mas é um padrão que o mundo coloca como um padrão de mulher perfeito. Eu vejo tantas crianças, tantas mulheres, tantas moças aí com... Como é que chama aquela doença que a pessoa não come? Bulimia. Anorexia, isso, anorexia. Ou seja, a criança não quer comer mais, fica magra, fica parecendo um esqueleto vivo andando por aí. Por quê? Porque o conceito de mulher bonita é esse que o mundo prega. Mas o conceito de mulher bonita, na palavra de Deus, é uma mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem muitas pessoas que buscam a felicidade em drogas. A gente conhece tantas pessoas no Pronove, tantas pessoas que a gente vê que acham que a felicidade está nas drogas, e aí vai atrás disso, e aí acaba lascando a sua vida toda. Tem pessoas que buscam, por exemplo, um padrão do homem perfeito, aquele homem tanquinho, né, fortão. Cadê o Alan? Não está aí não, né? Eu tenho também tanquinho, mas tem um lençolzinho aqui dentro. Eu estou tentando tirar esse lençolzinho, mas ainda está aqui. Mas o padrão do mundo é aquele corpinho sarado, aquela pessoinha assim. Eu não vou falar mais de você não, Lucas, pode ficar tranquilo. Então, não é assim que as pessoas falam? O gordinho já não serve mais. Vai jogar bola, aí eu sou sempre o último a ser escolhido. Não sei por quê. Porque o padrão está fora, o padrão do que as pessoas acham lá fora. Não é nem porque eu jogo muita bola, gente, mas é o estilo da pessoa, entendeu? Mas é interessante que a gente muitas vezes olha para as pessoas e julga isso. Né? A gente questiona as pessoas porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. Quem somos nós para julgarmos alguma coisa se a palavra de Deus diz que Deus é o único que pode julgar? Porque Ele conhece o coração. Nós não conhecemos. Tem pessoas que buscam em músicas, em baladas, em sexo, essa felicidade. E não existe essa felicidade. Aí eu marquei aqui também 5 áreas para irmos bem na vida. Saúde, família, dinheiro, que é o financeiro, alguém para compartilhar a felicidade e uma vida espiritual sadia. Tem pessoas que têm saúde, mas não têm as outras coisas. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm saúde. Tem pessoas que têm família, mas não têm nem dinheiro nem saúde. Não é assim? Então, esses 5 aqui, né, talvez existam mais, eu não quero estipular somente esses 5, isso aqui eu coloquei, mas existem mais ou existem menos. Mas é interessante que, por exemplo, uma vida espiritual sadia, nós precisamos ter. E essa vida espiritual sadia não é só quando nós viemos ao culto, mas é quando nós buscamos a Deus em todos os lugares que estamos vivendo. Quando as pessoas olham para a gente e veem, puxa, você tem algo de diferente. Olha, eu não sei o que é. Eu não sei, mas quando eu fico perto de você, eu fico tranquilo. Eu gosto de contar as coisas para você, porque a forma como você responde para mim é uma forma que eu fico em paz, que eu fico tranquilo. É diferente daquela pessoa que vem contar um problema dela para você e você pisa em cima, assim, a pessoa pisa em cima e afunda mais ela. Não, a nossa função é ser sustento para essas pessoas. É dar uma opção. Essa opção quem que é? Cristo. Olha, Cristo pode mudar a sua vida. Cristo pode restaurar a forma como você pensa. Talvez, por exemplo, assim, no meu caso, eu nasci na raiz católica e eu fui em muitos lugares tomar banho de arruda, aquelas coisinhas todas. Hoje eu sei que isso não funciona. Você está indo porque você foi também, né? Não é só eu, não. Mas não é. A gente vive tantas essas coisas, mas, por exemplo, a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu conheci a verdade, então acho que isso aí já não funciona mais para mim. Então a gente precisa se desmistificar dessas coisas. A gente precisa ser transformado por aquilo que a palavra nos ensina. E aí nós vamos ser felizes.
Né? Por exemplo, às vezes tem um irmão que você não sabe nem como é que ele está, mas você sente no coração de orar por ele. Levanta e ora. Às vezes está no começo do culto, puxa, eu quero orar por você, posso? Não precisa saber o que está acontecendo, nada disso, chega lá e ora. Às vezes a gente passa tanta vontade de fazer essas coisas e a gente vê assim e fala, puxa, estou vendo aquele irmão, talvez esteja passando necessidade, mas, bom, deixa lá, alguém vai cuidar. Ué, pastor, né? O pastor vai cuidar. Amém, queridos? Eu tinha colocado outra coisa aqui, mas acabou. Eu queria ler um texto que eu achei muito interessante para a gente estar terminando já. Esse texto diz assim, ó, hoje se diz que a verdade é relativa e cada pessoa tem a sua própria verdade. Estamos vivendo a reativização dos valores morais. Se diz que a vida de cada um é governada por aquilo que a pessoa sente que é melhor. Se a pessoa está se sentindo bem em determinado lugar, se algo está lhe fazendo bem, então não importa outras questões, outros critérios. O critério é usado em sentir-se bem e passa-se a ser o principal para governar a conduta das pessoas. O que valida uma situação ou uma conduta é estar ou não estar sentindo bem ou não. O mundo geralmente vive assim. Esses conceitos têm predominando em nossa sociedade e em muitas igrejas. A reativização da mídia nas músicas, nos escritores modernos, nas universidades, nos debates da ética e da moralidade, os formadores de opinião pública nacional estão totalmente envolvidos na pós-modernidade, que resume tudo o que foi dito. Tudo isso acaba minando a vida da igreja, a literatura, os seminários, os congressos. Às vezes, de forma sutil, nos tornamos avessos àquilo que venha nos contrariar, que venha nos obrigar a dizer, isso está errado. Não temos que fazer a escolha. É um momento sério de decisão na igreja. Se vamos viver à luz da palavra de Deus e de seus valores absolutos, ou se vamos nos deixar levar pelos ventos da época. A palavra de Deus nos chama a viver uma vida santa e reta. Nos chama a aborrecer o pecado e, se necessário, tomar as devidas providências, para que ele não tenha livre curso em nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Tomar a providência necessária em amor e em espírito de brandura, olhando por nós mesmos para que não sejamos também levados pelo pecado, mas ajudando-nos mutuamente, levando as cargas uns dos outros, para que a comunidade toda viva a vida de santidade e de alegria. O problema não é o pecado somente, mas o pecado não resolvido. Para o pecado há perdão, resgate, redenção e libertação. O problema não é só o pecado, mas o pecado não confessado, não reconhecido e não tratado. É contra isso que Paulo fala. Que Deus nos ajude a entendermos aquilo que estamos vivendo errado. Que nós possamos, a partir dessa noite, tomar o rumo certo, tomar a direção certa. Amém? Que você possa olhar para dentro de você e se examinar.